E quem é que nunca viveu a falta de entrega do YouTube depois de 48 horas? Você publicou um videozinho, ele foi bem, como acontece aqui, e depois ele vai... Cadê? Sumiu. Parece que não tem mais público, você não tem mais inscritos, parece que não tem mais pra quem mostrar aquilo ali. Ele simplesmente enterrou aquele seu conteúdo ali. E será que você já ouviu também alguém falar, te dar essa dica aqui de que existem 3 modelos de títulos para você poder aplicar, que de repente o YouTube está até cobrando isso hoje da gente, mas muitos não percebem, não aplicam e pode acontecer isso aqui. São 3 categorias basicamente, eu vou te mostrar as diferenças entre elas que fazem sentido a gente fazer, só que a gente fica focado em views, ganho de dinheiro, crescer o canal, que a gente nem se atenta em separar e usar essas 3 categorias aí. E quais seriam os benefícios que isso poderia trazer para o nosso canal? Basicamente você teria diferentes formas de entrega. Então você teria uma de explosão de views, público recorrente e busca. Basicamente seria isso. Rafael, não sei nem o que você está falando aí. Tem 3 tipos de entrega diferentes? Tem. Uma você lança mais para recomendação, naturalmente outro você lança mais para busca, e outro que a gente não percebe, a gente lança mais para o conteúdo ali, para as pessoas recorrentes, aquele público que está sempre acompanhando a gente ali, que é um tipo de títulozinho natural que sempre funcionou, basicamente isso. Então um a gente vai ter aquele pico de views e é natural ele morrer depois. O outro a gente vai ver, enviar o conteúdo ali, vai ver sempre aquele públicozinho fiel ali, interagindo um pouquinho e tal, pode ser que alavanque, pode ser que não, mas aquela base mais fiel sempre se interessa mais nas primeiras 24 horas e assim vai. E depois fica na busca, pode não desempenhar bem no começo, ele vai ficando na busca com o passar do tempo ali e vai trazendo sempre um públicozinho ou outro, né, com o passar do tempo ali. Mas afinal, quais seriam esses títulos aí? Eu separei aqui um PDF, que eu tô sempre utilizando ele, inclusive, para poder gravar meus conteúdos aqui. Eu tiro algumas ideias daqui porque eles são conteúdos, né, títulos aqui curtinhos, então geralmente fica naquela boa base de até 59 caracteres, onde você consegue compartilhar em diversos dispositivos e a chance de cortar alguma palavra ali até 59 caracteres é mínima, né? Então você consegue colocar as palavras principais dentro desse tamanho aí. Então aqui você tem vários modelos, né, de certo e errado, já cheguei a mostrar isso aqui antes, não mostrei com muitos detalhes, mas vale reforçar aqui, eu vou te dar alguns exemplos de comparações aqui também, ó. Lógica versus realidade, temos aqui injustiça implícita, sistema confuso, teste de confiança, isso tudo relacionado para o meu canal, né? Então eu recebi isso aqui do GPT, dando informações desse meu canal aqui sobre crescimento, sobre YouTube, ele me entregou essa base aqui. Quebra de crença, alerta direto, efeito invisível, experiência pessoal, autoridade. Mas vamos lá, como é que eu poderia aplicar aqui as 3 formas de títulos, né? Primeiro, você vai ter que perceber o seu público, então vamos supor que você faça aqui sempre um tipo de título que seja mais ou menos assim, ó. No YouTube, o esforço não garante entrega. Ou então, 6 esforços que você aplica no seu canal, mas que não garante você crescer. Então, o formato de lista, baseando ali em esforços que a pessoa se dedica, faz um conteúdo, edita, nessa ideia aí, e que o canal não cresce. Então, essa base aí, o seu público sempre se interessa. O pessoal tá sempre acompanhando ali, quer sempre saber os 6 esforços, os 6 erros que eu tô sempre cometendo, as 6 falhas que o meu canal tá passando ali, que eu aplico no meu canal, ele não cresce. Por exemplo, 7 formas de ganhar dinheiro pela internet, que estão funcionando e que eu ainda uso em 2026, eu chego a utilizar isso também. Então é um formatinho de lista que tá sempre pegando aquele públicozinho recorrente ali. O que não impede desse mesmo conteúdo, não é uma regra, ir para busca ou ser recomendado. Mas tem essa diferença entre os 3 tipos de títulos, 3 tipos de conteúdo, e você vai entender. Então você fez isso aí, tá sempre trazendo aquela galerinha, aquela primeira base ali, o pessoal sempre se interessando, clicando e assistindo. Pode ser que exploda ou pode ser que não. Agora, tem outro tipo de vídeo, né, que você pode fazer até, inclusive, bem curto assim, ó, e bem chamativo, direto ao ponto, onde você quer atrair as pessoas que até não te acompanham. Você quer focar muito em recomendação. Aquela explosão de views ali quando vai para a aba de recomendação, na tela de início ali, ou então em próximo, e você quer aquela explosão, que não vai se manter, mas você vai conseguir furar a sua bolha. Então, você lança ali um vídeo, você fala sobre YouTube, ó. Não é frequência que faz crescer. Curto e grosso. E pode complementar, né? Não é frequência que faz crescer no YouTube. Então, você foi contra uma coisa que falam para você fazer no seu canal, independente. Canal Dark ou canal Autoridade. Tem que ter frequência. Tem que ter ali cronograma certinho, não furar. E você lança uma dessa. Não é frequência que faz crescer no YouTube. Então, você consegue, de repente, atingir pessoas que nunca te viram, querem saber a tua opinião. De repente, você tá indo contra uma opinião padrão, criando aquela confusãozinha saudável nos comentários, gerando engajamento. Então isso é um outro modelo já, você consegue perceber? Que ainda assim pode ter interesse da sua base de público, mas você pode atrair outras pessoas por curiosidade em querer entender o porquê que você está falando aquilo ali. Qual o motivo, a explicação, justificativa que você fala que a frequência não é o que faz crescer?
Consegue compreender? Vamos ver se tem mais exemplos aqui, ó. O erro invisível que trava o seu canal, de repente, nem tanto. Geralmente funciona mais como uma quebra de crença. Funciona bem para essa parte aí também. Sistema confuso, injustiça, deixa eu ver aqui. Quando você vai geralmente contra uma opinião padrão, geralmente é o que funciona bem, né? Por exemplo aqui, ó, contradição direta. Você posta com frequência e o canal trava. Você acerta o conteúdo e o algoritmo ignora. Quanto mais você tenta acertar, menos entrega recebe. Você aplica as dicas e nada muda no seu canal. Pode complementar aqui para relacionar ao YouTube. Você segue as regras e o seu canal continua invisível. Você consegue compreender? Então você vai contra e é um outro modelinho ali. Aí tem aquele modelo padrão, né? Que você vai automaticamente fazer, que é o como. Por quê? Como fazer? Como criar? Como criar um canal Dark do jeito certo em 2026? Você consegue colocar o teu vídeo na busca ainda assim sendo natural. Então geralmente acontece o seguinte, dificilmente o teu vídeo já vai direto para a busca. Às vezes ele passa pelo teste de notificação dos teus inscritos ali, essa basezinha, vai para recomendação na tela de início, tem um desempenho ali, depois diminui essa frequência e fica na busca. Acontece casos também dele ir direto para a busca. Aconteceu com o meu canal já. Não fica muito em recomendação, vai direto para a busca. Você vê assim no lançamento, a pesquisa do YouTube, direta. Não passa aqui muito em recurso de navegação. Geralmente o padrão para mim acontece a notificação, depois sobe isso aqui, recurso de navegação, e depois, se for bem, um desempenho bem ali, ele fica em pesquisa. E às vezes acontece ele direto para cá. Se você colocar logo um termo pesquisável, como fazer, como criar, o porquê acontece isso, como corrigir, então já vai direto para a busca, a tendência é essa. Então você percebe que são títulos que às vezes você pode achar que são iguais, são parecidos, que vai sempre atingir o mesmo público, mas tem situações diferentes, interesses um pouco diferentes, pessoas que te acompanham mais, aquele funilzinho um pouquinho mais fechadinho ali, naquela sua base, aí títulos que são mais opinativos, que pode atrair pessoas por curiosidade e querer saber quem é você, aquela opinião que você deu totalmente contrária ao padrão que todo mundo fala, e uma busca, né, o pessoal te encontrar sempre ali como resolver um problema, alguma coisa. São 3 tipos de títulos que, assim, não posso te falar validados, né, mas a ideia é essa, e dentro do app do YouTube Studio já foi mencionado que existe realmente isso. E eu não sei se você já recebeu, mas já aconteceu comigo dentro do meu app Studio, ele enviar a notificação ali pra mim, aquele resumo semanal, né, e mostrar ali diferentes títulos que eu criei e que atraiu mais público recorrente, mais público novo, e é essa separação de categoria disso que eu te mostrei aqui.